Glória a Deus. Podeis assentar. Paz do Senhor a todos. Amém. Gostaria que você abrisse comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Enquanto você procura, gostaria de falar um pouco acerca da minha vida. Para quem ainda não sabe, eu tenho 32 anos, casei aos 22 anos, no dia 3 de setembro de 2004, já tenho 10 anos de casado. E durante esses 10 anos de casado, teve flores e teve espinhos, mas todos sabem quanto é difícil o relacionamento entre duas pessoas que foram criadas de maneiras diferentes, que tinham prioridades diferentes, que tinham pensamentos diferentes. Mas o que eu posso dizer com todo orgulho nesta noite é que nós tínhamos e ainda temos algo em comum, que é a presença de Deus no nosso lar. E eu quero dizer para você que aonde há a presença de Deus, não tem nada que permaneça destruído. Aonde há a presença de Deus, não tem nada que não possa ser restaurado. Aonde há a presença de Deus, não há nada que esteja totalmente perdido. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. A partir do versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse as suas duas mãos no peito, na altura do coração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos aqui nessa noite porque nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Nós viemos aqui nessa noite porque nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos seguir os Teus preceitos, nós desejamos, Pai, ouvir a Tua voz, nós precisamos que a Tua presença seja plena nas nossas vidas, precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós todas as manhãs, porque na verdade nós somos falhos, na verdade erramos todos os dias, na verdade não somos merecedores de estar aqui, mas a Tua misericórdia, Senhor, é muito grandiosa sobre nós, e nós estamos aqui nessa noite, em primeiro lugar, para Te agradecer, porque o Senhor derramou da Tua graça sobre cada um de nós, o Senhor deu a oportunidade a cada um de nós de estar aqui nessa noite, e poder verdadeiramente contemplar a Tua presença, poder verdadeiramente ter as vidas transformadas, reconciliadas com Deus. Pai, o Senhor nos deu o privilégio de Te servir, de poder ser transformados através da Tua palavra que é fiel. E o que eu Te peço nessa noite é que o Senhor fale com o Teu povo, fale diretamente aos corações, que as mentes estejam abertas, que os corações estejam sedentos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria primeiramente dizer que eu estou muito feliz com a presença da minha família aqui, primos, minha tia, minhas tias. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo. É um prazer imensurável vocês estarem aqui nessa noite. Amém? Sejam bem-vindos. É uma honra. E antes de nós adentrarmos no teor da mensagem,
gostaria de compartilhar com os irmãos o porquê que eu escolhi esse texto para estar pregando acerca deste tema, que é a minha família na presença de Deus. Quando se fala de presença de Deus, obviamente, nós temos que falar de relacionamento. É certo que você jamais vai levar para sua casa uma pessoa antes de você ter um relacionamento estreito com ela. E com Deus é da mesma forma. Você jamais vai sentir a presença dele de forma plena. Você jamais vai viver na presença dele de forma plena se você não tiver um relacionamento com ele. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Mas antes de nós entrarmos no âmbito coletivo, no que diz respeito família na presença de Deus, faz-se necessário nós atentarmos de uma forma minuciosa sobre o nosso relacionamento individual com Deus. E eu faço a pergunta para você: como anda o seu relacionamento individual com Deus? Porque nós dizemos, por vezes, que queremos as nossas famílias na presença de Deus. Dizemos que queremos e clamamos pela presença de Deus na vida das nossas famílias. Mas eu te pergunto, qual a presença divina que tem sido externada da sua vida? O que os seus familiares têm visto acerca do cristão que você é? No capítulo 2 deste livro que nós lemos, segundo aos Coríntios, o versículo 15, a parte A, ele vai dizer que para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo. E o que deveria estar acontecendo é que quando nós estivéssemos nos relacionando com as pessoas, deveria estar sendo expelido dos nossos poros o bom e suave perfume de Cristo, de forma a impregnar nas pessoas a presença de Deus. O perfume de Cristo tinha que ser exalado de você. E as pessoas à sua volta tinham que ser impregnadas pela presença de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus te deu a oportunidade de estar aqui nesta noite. Te deu a oportunidade de fazer esta campanha, para também te dizer que a responsabilidade maior acerca da presença de Deus na sua família, neste ano de 2015, ela é sua. Ela vai depender de como você tem perfumado o seu lar. Vai depender de como você tem externado a presença de Deus através da sua vida. Como que nós temos demonstrado Cristo para os nossos familiares, para as pessoas que se relacionam conosco. O versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios vai dizer que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem que há no Senhor. Ou seja, quando as pessoas olharem para você, elas têm que enxergar Cristo. Isso é presença de Deus. E para que a presença de Deus esteja na sua família, primeiro ela tem que estar em você. Não há que se falar de presença de Deus no âmbito familiar, se ela não estiver em você próprio. Não tem como você reclamar a presença de Deus na sua família, se você não vive na presença de Deus. Se você não busca a presença de Deus. Se você não busca estreitar o seu relacionamento com Cristo, não tem como você reclamar a presença de Deus na sua família. E o livro de 2 Coríntios, apesar de ser um livro intensamente pessoal, quando Paulo, o apóstolo, escreve ele, no momento que estava combatendo seus inimigos, porque eles estavam atacando ele em sua credibilidade, ele também vai nos relatar acerca de diversos temas teológicos e importantes. Dentre eles, o que está contido no texto que nós lemos, que fala justamente sobre relacionamento com Deus. Sobre como Deus buscou se relacionar com o homem. Sobre como Deus morreu por você, para que você também morresse para os seus feitos, para as suas vontades.
porque Ele morreu por todos, para que todos morressem, e aqueles que morreram não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Houve uma anulação de vontades aí. E eu te pergunto, como anda a igreja nos dias de hoje? Que tipo de igreja, no âmbito geral, nós estamos observando hoje? O que as pessoas têm buscado? Quais têm sido os objetivos de vida, os projetos de vida que as pessoas têm feito? E cabe ressaltar a importância deste tema, Minha Família na Presença de Deus. Foi um tema direcionado pelo Espírito Santo, porque eu posso dizer com toda convicção que grande parte das famílias hoje vivem longe da presença de Deus. Muitos casamentos destruídos porque não têm a presença de Deus, porque tem simplesmente pessoas egoístas que buscam relacionar-se para os seus proveitos próprios, para a sua satisfação pessoal. Pessoas que não buscam mais a presença de Deus para dentro dos seus lares. Pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmas. O que nós vemos nos projetos de vida hoje em dia são pessoas que buscam só algo para si mesmas. Até mesmo num tema como esse, reflita no que você escreveu na sua cartela. Quais foram os seus pedidos? Quantos deles estavam relacionados àquilo que Deus realmente quer para você? Quantos deles estavam relacionados verdadeiramente para que a presença de Deus invadisse o seu lar, a sua família? Quantas vezes você se preocupou realmente com isso? Nós enxergamos pessoas que têm deixado as igrejas, que têm se apostatado da fé. E nós enxergamos dentro das igrejas pessoas que não têm mais alegria, pessoas que não confiam mais no Senhor, que não escutam mais o Senhor. E, consequentemente, isso vai refletir no seu relacionamento familiar. Consequentemente, isso vai refletir dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com seus filhos. Não confiam mais em Deus, não se alegram mais na presença de Deus. Muitas pessoas se esqueceram de como é sentir a presença de Deus nas suas vidas. Muitas pessoas vêm para a igreja porque se acostumaram a vir para a igreja. O que nós enxergamos hoje são casamentos, muitas vezes de fachada. Tentam colocar uma imagem de um bom casamento, porque tem medo do que as pessoas vão falar. O que nós enxergamos hoje, muitas vezes, são ministérios exteriores. Enxergamos pregadores extremamente inteligentes e eloquentes, cantores com vozes extremamente bonitas e imponentes, mas enxergamos pouca presença de Deus. Enxergamos pouca preocupação, enxergamos poucas pessoas desesperadas por Deus. E você observa isso, quando você está louvando a Deus, os hinos estão sendo tocados, e muitos de nós nos preocupamos no que as pessoas vão pensar. A pessoa do seu lado vai pensar, se você extrapolar um pouco, se você se entregar por inteiro, se você começar a chorar, se você começar a gritar, se você se entregar verdadeiramente na presença de Deus, você começa a se preocupar com o que a pessoa vai pensar de você. Você começa a se preocupar se alguém vai falar algo de você. Então a sua verdadeira preocupação não é buscar a presença de Deus. Não tem sido buscar a presença de Deus.
É isso, infelizmente, que nós temos enxergado nos dias de hoje. E o que eu quero trazer nessa noite é uma mensagem de despertamento espiritual. O que eu quero trazer nessa noite é a convicção de que a presença de Deus, ela está neste lugar. É a convicção de que desde o princípio, desde o Gênesis, Deus busca um relacionamento estreito com o homem. Somos nós que nos afastamos de Deus. Mas eu tenho ainda mais uma novidade para você. Todo momento, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos e se arrepender de forma real, Deus estará com os braços abertos, pronto a te trazer a presença dele novamente. Deus está com os braços abertos nesta noite, para que você verdadeiramente sinta a presença dele entrando na sua vida de forma plena. Deus está neste lugar nessa noite porque ele quer verdadeiramente te abraçar como o pai abraça um filho. Deus está aqui nessa noite porque ele quer ver no seu semblante aquela mesma alegria que você já sentiu um dia, quando você aceitou Cristo. Deus está aqui nesta noite, eu posso dizer, que desesperado em receber uma adoração, um desespero de um adorador excelente em espírito e em verdade. Um coração contrito, um coração quebrantado. Mas por que nós desfalecemos? Posso dizer que no decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós deixamos para trás alguns princípios, que eu gostaria de chamá-los aqui de elos. Nós quebramos alguns elos nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento familiar, no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Quebramos alguns princípios. E no início, quando nós quebrávamos esses princípios, de imediato nós nos arrependíamos. E chegávamos à presença de Deus no intuito de restabelecer esses elos, de restaurar esses elos, de restaurar esses princípios. Mas com o passar do tempo, sabe-se lá o porquê, nós deixamos ficar nesse relacionamento algumas fissuras, até mesmo alguns elos totalmente quebrados, e nos acostumamos com uma vida sem proximidade com Deus. Nós nos acostumamos, por incrível que pareça, a não ler a Bíblia. Nós nos acostumamos a não orar a Deus. Nós nos acostumamos a não buscar Deus mais nas madrugadas. Nós nos acostumamos a não pedir perdão mais para o nosso cônjuge. Nós nos acostumamos a não pedir perdão para os nossos filhos. Nós nos acostumamos, os filhos não pedirem perdão para os seus pais. E esses elos vão ficando fissurados, quebrados. E isso nos afasta da presença de Deus. Porque o que nós enxergamos hoje são pessoas cheias de vontades. São pessoas que querem sim se relacionar com seu cônjuge, querem sim se relacionar com seus filhos, querem sim se relacionar com seus familiares. Mas até onde esse relacionamento for favorável para eles. Quando você começa a perceber que você tem que perder algo, esse relacionamento já não é mais tão proveitoso. Inicia-se aí uma discussão, inicia-se aí uma briga, porque aquilo já não é mais tão proveitoso para você. E nós somos cheios de vontade, cheios de capricho. Mas o que nós enxergamos no texto que foi lido, principalmente o versículo 14? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Acabou-se as suas vontades, acabou-se os seus caprichos.
Você não vive mais para você mesmo. Você não vive mais para cumprir o seu próprio desígnio nessa face da terra. Você vive aqui para cumprir os desígnios de Deus. Você está aqui nesta terra para viver para Deus e unicamente para Ele. Você não pode ter mais vontade, porque a vontade de Deus e a presença de Deus só vai estar plenamente em você quando não tiver mais nada de você aí dentro. Quando não existir mais nada de eu, aí a vontade de Deus vai prevalecer. Aí a presença de Deus vai invadir o seu ser e vai tomar a sua vida e vai te levar para um local que você vai sentir verdadeiramente alegria em adorar a Deus, alegria em estar no seu lar com a sua esposa, em regozijar-se na presença de Deus. Lá no versículo 8 do capítulo 4, nos diz coisas bastante interessantes. Porque por mais que você esteja questionando aí, muitas vezes eu estou na presença de Deus, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Eu estou na presença de Deus, mas o meu casamento tem discussões. A vida em família tem problemas, tem anseios, tem dificuldades, tem adversidades, tem tempestades. Mas esse versículo é tão tremendo que ele vai dizer que em tudo você é atribulado, porém você não será angustiado. Você é perplexo, porém não será desanimado. Você será perseguido, porém jamais desamparado. Abatido, porém quem tem a presença de Deus jamais será destruído. Vale a pena você buscar essa presença de Deus para a sua vida. Vale a pena você começar a perder a sua vontade. Vale a pena você começar a rever os seus princípios e as suas prioridades, para viver dentro daquilo que Deus realmente quer para você, porque de forma alguma você vai ser desamparado, de forma alguma você será destruído, de forma alguma você terá o seu casamento totalmente destruído, e em todo momento você terá o poder de reconciliação de Deus na sua vida. E para que nós possamos ter essa presença de Deus nas nossas vidas, eu separei aqui alguns tópicos. O primeiro deles: sempre deixar Deus te reconciliar. O versículo 18 fala que Jesus morreu e ressuscitou para reconciliar consigo o mundo e nos dar o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que nos foi dado por Deus, mas é o ministério que nós menos exercemos na face da terra. Porque se nós exercêssemos esse ministério, a nossa vida familiar seria tão mais cheia da presença de Deus que nós sequer imaginamos. O que eu quero dizer com isso? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos ensinou como reconciliar. Ele nos mostrou como que se faz para se reconciliar com a pessoa. Nós pecamos contra Deus, porém, como é dito no livro de Romanos, mesmo nós estamos mortos nas nossas ofensas e pecados, Ele nos reconciliou juntamente com Deus. Por que nós temos tanta dificuldade em pedir perdão? Por que nós temos tanta dificuldade em dar o primeiro passo para a reconciliação? Por que quando você briga com a sua esposa, com o seu esposo, você não deixa a presença de Deus invadir a sua vida, vai lá e pede perdão para ela? Por que você clama a presença de Deus na sua casa, mas não consegue exercer o ministério que foi dado por Deus para você? Como que essa presença vai invadir o seu lar, se você não faz a vontade dEle? Se nós somos tão orgulhosos a ponto de não conseguir pedir perdão, independente se estamos certos ou errados. Deixe Deus te usar com o ministério da reconciliação. Comece a ser aquele que dá o primeiro passo. Está brigado com um primo, com um tio,
com uma tia, deu passo para a reconciliação. Eu tive uma experiência tremenda, alguns dias atrás. A minha irmã teve uma discussão com a minha mãe, e ela foi lá em casa, e minha mãe falou algumas coisas para ela que magoaram profundamente, e ela também falou algumas coisas para minha mãe que magoou minha mãe profundamente. E minha irmã foi lá em casa e falou que não aguentava mais, porque minha mãe tinha mandado ela embora, que não queria mais ver ela, e etc. E ela falou que não suportava, que era para eu ir lá e ver o que eu fazia. Cheguei lá, perguntei para minha mãe o que aconteceu, ela falou, nada. Não aconteceu nada. Eu chamei minha irmã no quarto, falei, o que aconteceu? Não, minha mãe falou isso e aquilo, falou que não queria me ver mais, falou que você é o único filho que ela gosta. E ela começou a chorar e eu perguntei para ela, onde você estava? Eu estava numa festa e estava embriagada. Eu perguntei, minha mãe estava onde? Estava na mesma festa, também estava embriagada. Aí eu perguntei, você já conseguiu entender onde que eu quero chegar? Ela falou, não, mas eu tenho, não é o fato de eu beber que eu não tenho a presença de Deus. Eu falei, eu não disse isso. Eu disse que você abriu uma brecha para que Satanás agisse no seu relacionamento com minha mãe. Aí eu falei para ela, ajoelha, ora, vai lá e pede perdão. Ela falou, como assim eu vou pedir perdão? Foi minha mãe que brigou comigo. Aí eu expliquei esse texto para ela. Foi Deus que reconciliou conosco. Não fomos nós que reconciliamos com Deus. E perguntei, quem que errou? Foi você ou foi Deus? Ela começou a chorar. E para a glória de Deus, ainda tinha um exemplo dentro da minha família para dizer para ela. E falei para ela, você lembra aquele dia que meu tio pediu minha ajuda? E tinha a casa dele alagou e os bombeiros foram lá. E eu estive lá. E ele começou a discutir com os bombeiros. E eu fui falar para ele acalmar e tal. Ele me empurrou. E nós tivemos ali uma discussão. E eu fui embora chateado com ele. Vou ter que confessar que eu empurrei ele também, senão não vou sair daqui bem. Nós tivemos ali uma discussão e eu usei da minha autoridade de policial com ele. Pequei também da mesma forma. Mas a princípio, vamos dizer assim, que ele começou o erro, porque ele estava desacatando a autoridade ali. No outro dia eu não consegui fazer outra coisa antes de ir lá e pedir perdão para ele. E quando eu cheguei na minha casa, a minha irmã, esta mesma irmã, perguntou, o que você foi fazer lá? Foi ele que estava errado? Eu falei, mas não foi assim que Deus me ensinou. E nesse dia eu pude usar isso para ela. Quando você tem a presença de Deus, o perfume de Cristo exala de você. E você consegue impregnar esse bom perfume nas outras pessoas. Porque nesse momento ela ajoelhou, orou e foi pedir perdão para minha mãe. A presença de Deus, ela é exalada desta forma. Quando você começa a ser obediente. Quando você começa a exalar verdadeiramente o bom perfume de Cristo. A segunda coisa, deixe Deus restaurar a sua família. O que nós fazemos quando nós temos problemas familiares? A maioria de nós não vamos buscar a solução em Deus. Nós vamos conversar com alguém. Bom, quando nós vamos conversar com um pastor ou com a pastora. Mas eu já conheço algumas pessoas que vão conversar com suas amigas, ou alguns maridos vão conversar com seus amigos, expor as suas vidas. E eu pergunto, a presença de Deus no seu lar está onde? Por que você não dobrou o seu joelho e buscou primeiramente que Deus resolvesse o seu problema? Que Deus restaurasse a comunhão no seu lar? Por que nós perdemos essa confiança que Deus pode restaurar, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade? Por que nós preferimos acreditar em alguns livros escritos por filósofos seculares, por psicólogos seculares, ao invés de acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para nós? Eu quero te dizer nessa noite, independente de como está
a sua família, o seu casamento, independente do problema que você esteja vivendo, o meu Deus é capaz de restaurar a sua família. O meu Deus é capaz de restaurar o seu lar. O meu Deus é capaz de restaurar relacionamentos de 8, 10, 20 anos sem conversar. O meu Deus é capaz de restaurar estes elos que foram quebrados, que estão fissurados. Deus é capaz de restaurar qualquer coisa. Basta que você dê o primeiro passo e deixe Deus restaurar a sua vida. Comece a escutar Deus de novo. Comece a confiar em Deus novamente. Comece a vivenciar essa palavra novamente com todas as suas forças. Comece a ser verdadeiramente um desesperado por Deus. Comece a buscar Deus novamente de madrugada. Comece a ler verdadeiramente a Bíblia e tentar entender aquilo que ela quer para a sua vida. Medite na sua lei de dia e de noite. Busque a Deus. Nós não estamos nessa terra para viver segundo os preceitos deste mundo. Você não está nessa terra para viver conforme a sua vontade. Você está nessa terra para cumprir um propósito que Deus tem para você. Deixe a presença de Deus invadir seu ser. Deixe a presença de Deus invadir a sua vida. Deixe ela te transformar. Deixe ela mudar e quebrar a sua serviço. Deixe ela mudar você por completo. Em nome de Jesus. E por último, para que essa presença verdadeiramente esteja em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos atitudes de justiça. O amor de Cristo nos constrange. Esse constranger, ele tem o significado de pressão e ação. Esse constranger aqui quer dizer que você não consegue tomar atitude nenhuma que seja diferente do que servir. Esse constranger te ensina que Jesus demonstrou tamanho amor sobre você, sem que você mereça, sem que nós mereçamos, que esse amor é capaz de nos constranger a fazer aquilo que nós não queremos, a ir contra a nossa vontade pessoal. E esse amor, ele consegue te constranger a constranger. Comece a constranger pessoas com o amor de Cristo. Tenha atitudes que vão constranger outras pessoas. Comece a ser diferenciado. Comece a ter atitudes que as pessoas não esperariam de você, que sejam incomuns. Comece a ter atitudes de um verdadeiro cristão, atitudes que vão na contramão do mundo, atitudes que sejam como se alguém te desse um tapa na cara e você fosse capaz de oferecer verdadeiramente a outra face. Quando alguém te xingar, você diz que o ama. Quando a sua esposa gritar com você, e você, o todo-poderoso machão da sua casa, o soberano, conseguir chegar para sua esposa e falar: meu bem, me perdoa, porque eu provoquei a ira em você e fiz com que você gritasse comigo. Você, esposa, ao querer que seu marido ame você como Cristo amou a igreja, você tem que constranger ele de tal forma que você vai conseguir ser verdadeiramente submissa, mesmo contra a sua vontade. Mesmo contra a sua vontade. Comece a ter atitudes que vão constranger dentro do seu lar, dentro da sua família. Essas atitudes vão trazer a presença de Deus para você. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Feche os teus olhos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer claramente: já não vivo eu, mas Cristo
vive em mim. Nós estamos vivendo um momento, pode permanecer com seus olhos fechados. Nós estamos vivendo um momento em que nós não queremos mais viver a soberana vontade de Deus. Mas é necessário que nós tenhamos um despertamento para isso. Tantas coisas têm acontecido que têm deixado claro que a volta de Cristo está próxima. Tantas coisas têm sobrevindo sobre a face da terra que têm deixado claro que o nosso tempo aqui na terra tem sido cada vez menor. Nós temos pouco tempo para viver aqui. E você pensa, muitas vezes pensamos, nossa, com tão pouco tempo, eu tenho que começar a refletir no que eu tenho feito. Eu não tenho feito a vontade de Deus. Muitas vezes tenho feito as minhas próprias vontades. Eu quero dizer que mesmo este pensamento, ele é um pensamento egoísta. Porque se nós fôssemos nos preocupar verdadeiramente com aquilo que Deus quer para nós, quando nós observamos que resta pouco tempo para nós estarmos aqui na face da terra, nós não temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar lá fora e ver quantas pessoas ainda não têm Cristo. Quantas pessoas ainda estão fora da nossa família, que ainda não vivenciam essa presença de Deus. Quantas vezes você teve a oportunidade de pregar, você teve a oportunidade de ganhar mais um irmão para essa família e se acovardou? O tempo está curto e é necessário que você busque mais a Deus, que você verdadeiramente busque a presença de Deus no seu lar, que você viva, que a sua família viva na presença de Deus neste ano de 2015, mas não é para que você viva bem, não é somente para que você viva bem, não é somente para que você desfrute daquilo que Deus tem para você, mas para que o perfume de Cristo seja exalado para as outras pessoas, para que o perfume de Cristo seja impregnado na vida daqueles que te rodeiam, para que as pessoas que estiverem próximas a você não consigam sair dali sem sentir aquilo que está em você também, a presença de Deus. Eu gostaria que você meditasse nisso e que o Espírito Santo de Deus pudesse falar melhor ao seu coração, para que haja verdadeiramente um despertamento na sua vida. Coloque as duas mãos no seu coração, aperte o mais forte que você conseguir. Eu gostaria que você tivesse um momento com Deus agora. Gostaria que você começasse a orar, a colocar a sua vida na presença dEle, a expressar para Ele o quanto você almeja essa presença, a expressar para Ele o quanto você deseja que esse bom perfume de Cristo esteja sobre você. Começa a dizer para Jesus: eu quero que esse perfume seja exalado dos meus poros. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero buscar-te mais. Eu quero ser mais um desesperado por Deus. Que me importa quem está da minha esquerda? Que me importa quem está da minha direita? Que me importa o que vão falar dessa pregação?
quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso perder um momento como esse e sair daqui sem sentir a presença de Deus verdadeiramente enchendo a minha vida, sem sentir a presença de Deus verdadeiramente enchendo o meu ser. Eu não posso sair daqui sem que Deus tome a minha vida por completo. Eu não posso sair daqui sem que a presença de Deus esteja verdadeiramente sobre mim, transformando a minha vida, transformando o meu ser, restaurando a minha família. Aleluia. Você acredita que os elos, eles estão sendo restaurados agora? Você acredita que aqueles princípios, eles podem ser restituídos agora? Deus está com os braços abertos. Abrace Jesus nessa noite. Abrace Jesus nessa noite, Ele está aqui. Contemple a beleza da santidade do Senhor. Ele quer te abraçar e dizer: filho, os teus sonhos vão ser restituídos. Filho, a tua família vai ser restaurada. Filho, o teu casamento vai ser restabelecido. Sabe aquilo que as pessoas diziam para você que não tinha mais jeito? Sabe aquilo que você entrou aqui nessa noite dizendo que não tinha mais solução? Deus tem solução para você. Abrace Deus nessa noite. Mostre que você é um desesperado por Ele. Comece a clamar a Ele. Erga a sua voz neste momento. Mostre para Ele que você não está preocupado com a aparência. Mostre para Ele que você não está preocupado com o que vão falar de você. Fala: Jesus, eu te amo. Eu quero contemplar a tua beleza, Deus. Me abraça, Jesus. Deixa teu perfume aqui. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero que os meus elos sejam restaurados. Eu quero morrer com Cristo para viver para Ele. Eu quero que o amor de Cristo me constranja. Eu quero exercer o ministério da reconciliação. Viva para Deus. Viva para Deus. Levante as suas duas mãos para o alto. O mais alto que você puder. E somente se, e fique bem claro, somente se você é um desesperado por Deus, que nesse momento, quando eu disser, você começa a aplaudir ao Senhor com todas as suas forças, e dê brados de vitória com todo o fôlego que há no teu pulmão, expressando toda a vontade que você está de sentir a presença de Deus. Ergue as suas mãos bem alto e comece agora. Aplauda o nome do Senhor.